Tudo bom com vocês? Meu nome é professora Giovana, sou professora de Geografia e estou aqui para dar uma aula para vocês sobre a questão da agropecuária. Bom, eu quero primeiro, que vocês tenham bastante atenção e desejo para vocês uma excelente prova do PAS e que tomara que caia esses assuntos que vocês estão estudando, ok? Bom, então primeiro vamos aqui usar o termo, agropecuária. O nome, é a junção já das duas palavras. Quando eu vou falar o agro, significa agricultura. Ou seja, esse termo nós falamos que é a área de plantação, ou seja, vegetais, destinados para a subsistência ou para o comércio. Dá um exemplo aqui para vocês como que isso funciona. Por exemplo, se eu fizer uma hortinha aqui na minha casa, colocar no cantinho, uma hortinha de temperos, por exemplo. Isso aí não vai ser configurado como uma agricultura. Por quê? Porque eu não dependo dessa produção para sobreviver, que seria subsistência. Ou eu não vou fazer para vender. Tá? Então, para ser agricultura, ele tem que ser destinado para as duas funções, ou para sobrevivência ou para o comércio. Tá? A mesma coisa é pecuária. A diferença é que a pecuária vai ser a produção, a criação de animais. Então, animais, quando eu vou produzir, tanto animais para a subsistência, quanto animais para o comércio. Ok? Então, são as duas formas que a gente vai colocar. Cuidado na prova do PAS com algumas frases que eles utilizam. Por exemplo, a agricultura ela é uma produção feita exclusivamente para alimentação. Pode cair uma questão dessa? Pode. Mas isso está certo? Não está. Porque quando eu vou plantar, necessariamente não será somente para a produção de alimentos. Por exemplo, às vezes eu vou plantar soja, soja pode servir para alimentos, mas ele também pode ser usado para biodiesel. A mesma coisa a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar eu posso usar também para o setor energético, que é a produção do etanol. Então, o algodão, a mesma coisa. Assim como a pecuária. Para que eu vou criar cavalos? Tem país que come cavalo. No caso, a produção do Brasil, já que o PAS 2 tem um foco na prova Brasil, tá? Agropecuária do Brasil, então, nesse caso, a gente não vai usar exclusivamente para a produção de alimentos, assim como a sericicultura, que seria o quê? A criação de bichos da seda para a produção do tecido, assim como a lã também, a produção de ovinos, de ovelhas, também é para a produção da indústria têxtil. Tá? Então, cuidado com essas pegadinhas que são possíveis de cair na prova do PAS. Bom, então a gente vai trabalhar também com o que a gente chama da agropecuária de tecnologias ou intensiva. Tá? Vou falar um pouquinho melhor da intensiva um pouquinho à frente, tá? Mas vamos entender o que é biotecnologia. Vocês sabem que a prova do PAS, ele mistura os temas, Às vezes ele pode entrar numa questão de biologia, misturar junto com a de geografia, com química. Eles podem usar um texto, uma informação e entrar nesse assunto. Então, as biotecnologias, eles vão juntar exatamente várias fontes de ciência, Vários cientistas vão desenvolver novas tecnologias para a produção agrícola. Tá? Então, os biólogos vão fazer, por exemplo, estudar a questão do melhoramento genético das plantas, tá? A questão da própria produção de alimentos, por exemplo, a indústria de alimentos também vai estar inserida nessa questão. Então, a área da química, por exemplo, muitas vezes o engenheiro químico ele pode trabalhar numa empresa de agroindústria. Por quê? Porque ele vai fazer ali, a fazer com que aquele alimento tenha uma maior durabilidade, ele pode fazer com que, criar novos sabores, usando ali elementos químicos, tá? Então eu falo que hoje a produção agrícola, no modo geral, ela acaba utilizando o máximo de setores do conhecimento. Tá? Ou seja, essa biotecnologia ela vai ser destinada desde a área da produção da mudança genética até aquela produção industrial que vai chegar até a nossa casa.
Aí vem a questão, né? O que é essa biotecnologia? É uma área de estudo e desenvolvimento de seres modificados em laboratório com o intuito de promover o aprimoramento de técnicas em vários setores. Tá? Então percebam que ele vai mexer com vários setores, não é só a agricultura, mas ele vai lidar também com o setor da indústria, com a questão da saúde, meio ambiente, entre outros. Então a gente vai ter o que a gente chama de biotecnologia moderna. Então, vai ser o que a gente chama de estudo da genética, da biologia molecular e celular, dando suporte para o desenvolvimento da engenharia genética, ou seja, tecnologia que controla o DNA recombinante das espécies. Essa inovação permite a criação de produtos chamados transgênicos. Para quem não sabe, modificação do genoma é a estrutura dos cromossomas, né, das plantas. Então, quando a gente vai usar, por exemplo, um transgênico, na verdade é o quê? É a mudança do DNA da planta, a mudança genética daquela planta através da alteração dentro do DNA dele, né? Ou seja, da estrutura dos cromossomas. Por exemplo, eu posso colocar um milho que seja resistente à praga. Eu posso colocar um tipo de proteína, de vitamina que não existe naturalmente no milho, ou na soja, ou em outro produto. Isso aí, gente, eu estou falando da questão teórica, tá? Os transgênicos, eles têm várias polêmicas que a gente vai estar comentando sobre eles. Então, por isso que eu estou colocando ali as possibilidades da ciência. A ciência coloca que são possibilidades. Elas ocorrem, né? É um tipo de ciência que ela ainda está em processo de evolução. Então, na medida que eles criam novos produtos, eles já entram ali na produção agrícola para poder entrar na indústria de alimentos, por exemplo, né? Não necessariamente alimentos, mas muitas vezes sim. Então, olha só, processo de transgênicos, como coloca aqui, né? É um processo de modificação da célula, ok? Então, aqui eles vão pegar na estrutura, identifica-se a característica desejada de um ser vivo. Olha, eu tenho aqui no Cerrado, né? Eu moro em Brasília, e vamos ter aqui no Cerrado, a gente tem um milho da espécie nativa, ele é pequenininho, né, esmirradinho. Eu queria um milho maior. Como que eu vou poder fazer isso? Os milhos que são, né, que têm estrutura melhores, eles ficam lá na região de São Paulo, Paraná. Aqui não desenvolve bem. Como que eu vou fazer? Eu simplesmente vou procurar aquela planta que eu quero, tá? Modificar para ela ser adaptada ao clima daqui. Então, eu vou pegar o milho lá do Paraná, lá de São Paulo, né? Vou fazer a pesquisa e vou fazer a mudança genética, porque eu quero que ele seja adaptado para aquela área que ele não consegue sobreviver normalmente. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, né, a célula que ajuda, né, a parte da planta que contribui, que auxilia na sobrevivência dessa planta, no clima, por exemplo, do cerrado, pode ser de outra região, e eu vou pegar aquela semente, aquela planta, né, vou misturar as condições da natureza do local que eu vou fazer o plantio com a espécie que eu quero, tá? Mas eu posso também fazer outras questões, por exemplo, eu posso fazer com que aquele milho tenha ferro, por exemplo. Eu quero que tenha mais ferro, por exemplo. A gente sabe que está no feijão, feijão tem mais, mas eu quero que tenha. A gente não vai poder fazer cruzamento de feijão com milho, porque são cromossomos que são completamente diferentes. Mas eu consigo, tá? Identificar ali as possibilidades de aumentar a quantidade de ferro. Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer ali as sementes, né? Logicamente que ela não vai nascer de primeira do jeito que eu quero. Eles vão fazer as misturas das células e vão fazendo ali em laboratórios próprios. A Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, é a empresa brasileira, né, que é uma estatal, que vai fazer essa pesquisa. Mas existem também empresas privadas que fazem esse papel também de fazer novas modificações de sementes. Então, eu vou fazer o plantio e vou fazer a análise, vou testar o valor nutricional, eu vou ver se a planta ficou do meu jeito. Não ficou? Vamos fazendo o teste até que a planta chegue àquele formato que eu estou idealizando. Quando consigo chegar aqui ao ponto, né? Aqui, como eu falo assim, ó, é testado o valor nutricional da planta, bem como sua segurança alimentar e ambiental. Isso aqui é teórico, né, gente? Aí, quando eu cheguei à conclusão de que ela é satisfatória, aí o que eu vou fazer? A nova planta é mais apta para se desenvolver. Cheguei à minha conclusão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa semente e vou simplesmente, né,
aumentar a quantidade de grãos, vou fazer o plantio para estar multiplicando aquela semente. E aí, quando eu multiplico, vou fazer o quê? Eu vou vender, vou comercializar esse produto. Ou seja, eu vou vender para fazendeiros, né, para empresas que vão fazer a produção. Existe um protocolo internacional, né, que foi feita uma conferência ambiental em Cartagena, na Colômbia, e eles fizeram um acordo, né, acordo de Cartagena, que as sementes geneticamente modificadas, que nós conhecemos como transgênicos, a população ela tem que ser avisada do que ela está consumindo. Existe uma lei que está tramitando, né, a possibilidade de tirar, mas enquanto não tira, tá? Não sei se vai ser aprovado, não sei por que eles querem tirar isso, né? Mas é uma informação importante. Então, toda vez que vocês forem ver esse Tzinho aqui, ó, esse T nas embalagens de alimentos, significa o quê? Que você está consumindo um produto que foi geneticamente modificado. Lá na área agrícola, né? Ou seja, aquela semente houve a transformação, então você está usando um produto que houve a mudança genética, tá? É uma característica, e então o Brasil ainda segue, espero que continue, porque informação nunca é de menos, não é mesmo? Mas vamos lá. Aqui são as áreas onde mais se plantam os transgênicos. Então, os Estados Unidos é o maior produtor do produto, seguido pelo Brasil, e depois a Argentina, chegando ao Canadá e a Índia. Curiosamente, o Canadá consome principalmente para adaptação de plantas, né, já que o clima de lá é mais frio. Percebam que a Europa ela tem uma produção relativamente alta, eu considero, né? Porém, entendo o seguinte: na União Europeia, a lei não permite o consumo, a produção, o comércio de sementes geneticamente modificadas. Então, por exemplo, a produção do Brasil, os agricultores que produzem, que vão destinar a produção para a União Europeia, não é toda a Europa, apenas a União Europeia, eles produzem sementes naturais, não há liberação e nem comércio. Então, nesse caso, o Brasil, existem algumas fazendas que vão exportar para a União Europeia, elas produzem aquele, né, nativo, né, aquela planta nativa da espécie, né, da espécie natural. Então, são as exceções, existem esses pontos, tá? O algodão na Índia, ela é muito produzida principalmente porque o algodão, o destino dela basicamente é a indústria têxtil. Tá? Como ela não é um alimento, eu posso exportar para a Europa ou eu posso produzir simplesmente. Tá? Então eu consigo ali produzir em grande escala. Aqui são as áreas que mais tem produção de transgênicos no Brasil. Ou seja, a gente vai ter aqui os estados do Paraná, né, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul. Ou seja, os estados do Centro-Oeste eles vão ter grande produção, no caso a Bahia, né, Nordeste. Mas por que se planta pouco no Nordeste os transgênicos? Porque as sementes, né, boa parte delas vão para o exterior, principalmente para a Europa, porque é mais próximo, né, está mais pertinho da Europa. E boa parte da produção deles é destinada exatamente para o mercado europeu. Um dos motivos, tá? E existem também, né, áreas aqui que têm essa tradição de exportação, como São Paulo, Rio e Espírito Santo, vão justificar também o mercado europeu, ok? Então, o mercado destinado principalmente do Centro-Oeste, ele é tanto para o mercado nacional, mercado interno, mas também para outros mercados que não fazem essa exigência, como a China, por exemplo. Agora, tem o que a gente chama de tecnologia híbrida. Híbrido, cuidado, híbrido não é transgênico, tá? Isso aqui é diferente. Quando eu vou falar que são plantas híbridas, são plantas misturadas. Vamos dar um exemplo aqui para facilitar a nossa compreensão. O cachorro vira-lata. Cachorro vira-lata é um exemplo de híbrido. Vamos entender o seguinte, vira-lata, ele tem várias cores, várias formas, vários tamanhos, várias manchas. Ele tem características bem diferentes. Por quê? Porque são misturas, né, de raças dentro da espécie canina. Então, eles vão ter o cruzamento e vão nascer de formas e cores. Um vai puxar mais um lado e vai se misturando, vai dando características bem variadas. Os híbridos nada mais é que a mistura de plantas, mas num cruzamento mais natural.
ok? Não há uma mudança genética, não há uma mudança em laboratório como há o transgênico. Então, aqui, o laboratório, no caso ali, a polinização, ou seja, as pessoas que vão mexer com híbrido, por exemplo, se for mexer com pólen, né? Eles vão pegar o pólen, gameta masculino, feminino, e vão fazer a mistura, né? E aí vai chegar a planta do formato. Aqui na imagem, por exemplo, eu peguei 2 linhas originárias de milho, tá? Peguei 2 espécies de milho diferentes e eu fiz o quê? No caso, o cruzamento através da polinização. Então, aqui eu fiz o cruzamento, chegou-se, né? Não foi de primeira, você pode ter certeza, para chegar esse, né? Eles vão fazendo várias misturas até que chegue. Opa, essa aqui é bonita, vou ficar, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que aquela semente, né, seja produzida, porque chegou o milho que eu queria. Era daquele jeito que eu quero. Aí eu consigo fazer a produção. Então, ele é diferente do transgênico. Cuidado que híbrido não é transgênico. Eu posso usar também, aqui, por exemplo, são exemplos, né? Eles são exemplos de exemplos, né? Aqui, eu posso colocar que são exemplos de plantas híbridas, tá? Ou seja, espécies diferentes, eu vou fazendo cruzamento e muitas vezes as cores saem diferentes. Como eu falei, o vira-lata não sai com cor diferente. Frutas, plantas em geral também vão ser assim, tá? É a mesma coisa, se eu quiser fazer a melhoria genética de uma vaca leiteira, eu vou fazer o quê? O cruzamento de sêmen com óvulos de espécie. Então, os híbridos podem ser com pecuária, pode ser com a agricultura. E aqui, né, nesses híbridos, houve a mistura, tá, de espécies, dando as cores diferentes, variadas de plantas. Tá? Aqui exemplos também, né? Flores. Pode ver que hoje a gente vê rosas, flores em geral de várias cores. Por quê? Porque houve ali digamos, uma mãozinha humana para fazer essa polinização. Aqui são, né, a estrutura biológica que a gente vai, né, explicar como que funciona a questão da fecundação. Eu vou ter aqui plantas amarelas e verdes, tá? E eu vou fazer o que? A fecundação. Quando veio a alta fecundação, quando a própria natureza vai fazer, e elas vão nascer, podem nascer amarelas ou não. Quando eu vou usar aqui, né, alta fecundação também, pode ser verde, mas aqui no híbrido, eu vou forçar. Porque normalmente as plantas que ficam num ambiente natural, elas ficam parecidas porque todas as plantas ali são parecidas. Mas eu pego uma planta do cerrado e misturo com os pólens lá da região Nordeste. Aí eu vou ter que trazer de longe, né? Ou seja, aí não vai ser autofecundação. Eu vou lá e vou fazer o quê? Os híbridos. Eu vou lá e faço a mistura delas e elas podem nascer amarelas ou verdes, no caso aqui como exemplo. A gente sabe que existem as probabilidades genéticas. E nessa probabilidade vai nascer cores, né, e tamanhos diferentes, até chegar àquele que eu quero, tá? Aquele formato que eu desejo. Outro exemplo de híbrido é o que a gente chama de enxertia ou enxerto. Não sei se vocês já viram isso na vida de vocês. O que é isso? Vamos colocar um exemplo aqui, a jabuticabeira, que é uma planta que naturalmente ela leva uns 10 anos para dar os primeiros frutos. Puxa vida, eu vou fazer uma fazenda de jabuticaba, eu vou plantar agora só daqui a 10 anos que eu vou começar a colher alguma coisa? Não necessariamente. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma produção por enxertia. Ou seja, eu pego uma planta mais velha, que já dá frutos, por exemplo, e vou pegar um galho daquela planta novinha e vou ali cortar aquele galho e vou colocar uma fita mesmo, né? Eu vou fazer uma fita, vou fazer o quê? Elas grudarem. E aí a seiva das plantas vão se misturando e aquela planta eu consigo com um ano e meio, 2 anos eu já consigo fazer com que aquela jabuticabeira comece a florir e criar frutos, tá? Então aqui, né, são exemplos, né? Então eu vou cortar um pedacinho ali. Eu tenho 2 plantas, a 1 e a 2 aqui. Eu tenho uma planta e outra, vou arrancar um pedacinho de uma e vou inserir na parte e vou fazer o quê? Eu vou vedar ela, vou colocar e aí ela vai fazer o quê? Ó? Olha essa imagem aqui, ó. Ela vai se misturar e aqui eu estou nascendo o quê? Um novo galho, uma nova planta. E essa planta aqui, eu posso pegar essa muda e já plantar em outra área. Né? Aqui é só um exemplo de uma pequena muda. É lógico que isso aí vai ser multiplicado, né? Com certeza. Ok? Então, a enxertia nada mais é que você fazer acelerar aquela planta que normalmente demora anos
para conseguir fazer com que ela brote, né, bem rapidamente. E aí eu vou dar uma paradinha aqui, na próxima parte a gente dá o complemento, continua aqui falando sobre a agropecuária. Até mais!